Pois é, eu quero agradecer muito às irmãs que prepararam esse final de semana, ontem, decoração. Mandaram eu vir de camisa rosa, eu vim, coisa que cearense não faz, assim, muito habitualmente, mas eu vim. Receba uma homenagem minha também. As lembranças que fizeram, as lembrancinhas, cada detalhe, cada decoração, cada oração. Louvado seja o Senhor pela vida de pessoas que contribuíram, cooperaram para esses dias. Quero só dar uma palavra antes da mensagem. Quinta-feira nós comunicamos a presença do pastor Israel conosco, da Rafa, das meninas. E para quem não conhece, o pastor Israel, ele já mencionou aqui que está desconhecendo muita gente aqui da igreja. O pastor Israel quer ficar em pé para a gente, só para os que não te conhecem, te identificarem. Este homem, desse penteado bonito, Deus abençoe, sente. A Rafa saiu. O Israel está aqui com a família, estava exercendo o ministério em Imperatriz, Maranhão, e retornou para cá, acreditando absolutamente na direção do Senhor na sua vida. Esse tempo que o pastor Israel precisa diante do Senhor, ele estará aqui conosco na igreja, é o filho voltando para casa, os filhos estando aqui de volta, né? Então, estará aqui com a gente, celebrem, abrace-os. E de púlpito, mais uma vez, nós queremos registrar a alegria de ter vocês com a gente, viu? Que seja bênção, usado, instrumentalizado pelo Senhor neste lugar, para a glória do nome do Senhor. Abra a sua Bíblia, por favor, em Marcos, no capítulo 5. Compartilho com vocês o texto da palavra do Senhor hoje. Nesse episódio relatado por Marcos, que vai do versículo... segunda parte do verso 24 até o versículo 34. Marcos, capítulo 5. Em fevereiro, preguei aqui uma palavra sobre a não desistência de continuarmos. Todas as mensagens pregadas aqui têm sido colocadas no canal da igreja, no YouTube, você pode ver. E hoje eu quero seguir na mesma linha. Mas eu sigo numa direção hoje, uma palavra não especificamente para as mulheres, mas direcionada a corações que desistiram. Não são aqueles que estão pensando em desistir, mas penso em corações e cansados e sobrecarregados. Penso em pessoas que pararam no acostamento da vida. Penso em pessoas que estão dizendo para si mesmo que não aguentam mais, que basta. Que chegou o seu limite. Eu penso em pessoas que reconhecem que chegaram ao seu limite. E o que existe hoje é apenas uma pessoa que está tentando continuar vivendo, mas tem dito para si mesmo que não suporta mais. Então, penso nesta palavra hoje e saiba que o Senhor tem algo para lhe dizer nesta noite. Se você é esta pessoa, e principalmente acredite que você pode ser muito usado pelo Senhor na vida daqueles que estão pensando em desistir ou já desistiram. Esse episódio de Marcos capítulo 5, a partir do versículo 24, registra um episódio de uma mulher que tinha todos os motivos para desistir, e eu convido a acompanhar a leitura. A parte B do versículo 24 até o 34. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscio do que nela se operava,
veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que o Senhor nos abençoe nesta palavra, no nome de Jesus. Eu passei por um episódio na igreja cristã evangélica do Núcleo Bandeirante. Enquanto seminarista, nós tínhamos um projeto da equipe do seminário. Todo final de semana nós estávamos numa igreja diferente, fazendo trabalho enquanto seminaristas. E quase que em toda a igreja que nós chegávamos, o trabalho era o mesmo. Nós fazíamos um trabalho com crianças, mais ou menos um grupo entre 5 a 8 seminaristas. Nós fazíamos um trabalho com crianças, dávamos um curso. Tinha uma peça de teatro e pregação no domingo à noite. Então, basicamente, a igreja sentava e a gente assumia a programação do final de semana. E a mensagem era sempre comigo. Eu sempre pregava, quase que invariavelmente, era eu que estava na responsabilidade de pregar domingo à noite. E eu usava a mesma mensagem. Eu não preparava, eu não chegava a nem orar. Isso é confissão pública logo assim, para começar. De tão confiante que eu estava numa mensagem já conhecida e já familiar. Aquilo que Deus falou lá, vai se falar aqui. Um dos marcos no meu ministério foi na Igreja Cristã Evangélica do Núcleo Bandeirante, quando nós chegamos lá para fazer esse trabalho. E eu fui pregar a mesma mensagem que se encontra em João 17, que é sobre a oração sacerdotal de Jesus. Meus irmãos, eu não achei o texto. Você acredita? Quando eu passava o dedo sobre o verso, eu não achava o verso 17. Não achava. Eu precisava falar sobre o verso 17 e não o encontrava, e ele estava lá no texto. O Senhor me cegou. Nunca passei por um momento de tanta correção do Senhor como naquele dia. E naquele dia eu assumi um compromisso de nunca mais na minha vida, subir a um púlpito confiando em mim mesmo. Nunca mais. E eu louvo ao Senhor porque hoje também não é diferente. Nunca mais eu quero trazer uma palavra a qual eu não tenha orado antes, pensado antes e declarado a minha dependência no Senhor. Mas também eu tenho feito uma outra oração. Que o teu povo escute a mensagem como se fosse a última vez que eles ouvirão a palavra. Como se fosse uma palavra determinante para a sua história. Então eu faço essa oração dupla. Que o Senhor me traga uma consciência de que eu posso estar pregando hoje pela última vez na minha vida. E para isso eu tenho que empreender todo o meu zelo, todo o meu temor, todo o meu tremor. Mas também eu oro para que você escute essa mensagem como se fosse a última da sua vida, ou como se ela fosse a determinante para a sua história. Eu acredito que quando entra uma colisão ou encontro do zelo do pregador com a sede dos ouvintes, o poder do evangelho se manifesta. Ainda graças a Deus que eu tive a oportunidade de voltar ao Núcleo Bandeirante como pregador. Que povo paciente. E eu tive a oportunidade de pedir perdão àquele povo. E graças a Deus eles me convidaram de novo e a coisa está resolvida. Mas eu não era muito gente boa, muito confiante em mim mesmo e ainda estou passando por um processo de vitória nessa área. Esta mulher não tem nome, essa mulher é uma anônima e ela é uma intrusa numa história, eu acho que você conhece o contexto. O Senhor está indo a caminho da casa de um homem chamado Jairo. O Senhor, ele recebeu um pedido e um clamor de um pai, e ele vai à casa deste pai, porque a sua filha está numa enfermidade, numa situação crítica da sua enfermidade, está prestes a morrer, e morreu neste episódio. E nós temos uma mulher com uma enfermidade crônica, então nós temos uma mulher com uma situação crônica, e nós temos uma mulher com uma situação crítica. E ambas, coincidentemente, têm o número 12 fazendo parte da sua história. Uma há 12 anos num estado crônico e uma tem 12 anos de idade em estado crítico. Então, duas mulheres nesse texto, eu falo desta que é a intrusa, sem nome. E uma coisa pessoal, eu gosto de colocar o meu nome, e eu convido você a fazer isso mesmo hoje à noite, colocar o seu nome, porque pode ser que hoje a sua história tenha tudo a ver, tenha uma correspondência com a história dessa mulher.
O que que eu faço? O que que eu falo? A palavra do Senhor para quem não aguenta mais. Para quem não aguenta mais, o que que o Senhor tem para nos dizer? Quando o peso está muito forte, está muito pesado. Quando a vida ela está batendo com muita força. Quando a situação ela está muito séria. O que que o Senhor tem para nos dizer? Eu aprendo com esta mulher, até mesmo sabendo e consciente de que ela não é o personagem principal, mas o personagem principal é o Senhor. Saiba que, em primeiro lugar, mesmo quando nós chegamos em um estado crítico, quando nós estamos em um estado crônico, quando nós não temos mais força para continuar, quando eu penso em desistir, eu tenho que abrir os meus ouvidos para ouvir falar de Jesus. Nós temos uma competição muito grande sobre o que ouvirmos. Na hora da desistência, na hora que o peso está muito forte, na hora que nós estamos encostando o carro no acostamento da vida, nós ouvimos muitas vozes. Meus irmãos, essa mulher, ela tinha uma consciência de que ela era cerimonialmente imunda. Se ela estivesse aqui no nosso meio, se fosse membro aqui dessa igreja, ela não poderia estar aqui entre nós. Porque ela é uma mulher que tem um fluxo, e era uma doença íntima, era uma doença dela, ela não poderia estar no meio do povo, porque ela é considerada imunda. Ela não poderia tocar em ninguém, nem ser tocada. A mulher, ela tinha que viver assim no seu período de 7 dias. Agora, você imagine viver assim no período em 12 anos. Quando nós vivemos um período de 12 anos assim, nós já podemos projetar nessa mulher alguns questionamentos, tipo, o que que Deus está querendo me ensinar com isso? E por que que eu estou passando por isso? Por que 12 anos falindo? Por que 12 anos passando por mãos de médicos com diagnósticos errados, com medicações que não funcionam? Por que 12 anos sendo jogado para lá e para cá, na mão de pessoas, confiando em minha saúde, colocando e depositando minha esperança, e nada acontece? Por que que Deus me abandonou? Por que que eu não posso mais abraçar ninguém e nem ser abraçada? O que que acontece nisso? Nesse contexto, ele é um contexto extremamente favorável para os nossos ouvidos fecharem. Não sei se você já conversou com alguém que está no limite do seu cansaço e com toda a desesperança estampada no seu rosto. Tem pessoas que não escutam mais ninguém. São pessoas que estão cansadas. Qualquer aconselhamento não é bem-vindo. Qualquer exortação é uma ofensa. Os ouvidos estão até irritados com tantas vozes. Há 12 anos caindo nas mãos de médicos, e nesse contexto, esta mulher ainda tem as janelas da alma abertas para ouvir o Senhor. E ela me traz um desafio que nos momentos onde eu penso em desistir, há um Deus que ainda tem coisas para me dizer. Quando eu chego no limite, há palavra do Senhor no meu coração que eu preciso ouvir. Essa mulher não estava fechada, essa mulher ouviu falar de Jesus. Em algum momento na sua história, ela ouviu falar desse Cristo. Quem sabe alguns estão aqui, ou até nos acompanhando pela internet, ou aonde esse vídeo vai chegar. Pessoas que vão ouvir falar pela primeira vez de um Jesus que muda história. Tem uma história de um cineasta que se encontrou com um pastor. E isso foi verdade, e o pastor, ele conversando com esse famoso cineasta, ele estava reclamando e ponderando que as suas igrejas estão vazias, enquanto as suas salas de cinema estavam cheias. O cineasta falou com esse pastor e disse: eu tenho uma ideia do porquê que isso existe. É porque os meus personagens, eles se apresentam como reais, mesmo fictícios. As salas de cinemas estão lotadas porque os meus personagens, eles vivem como se fosse uma realidade. E eu acho que o seu cristianismo, o seu Cristo, vocês vivem com ele como se ele fosse uma ficção. Eu acho que é uma das razões porque as igrejas esvaziam e as salas de cinema estão cheias. Porque o que é ficção mostra-se como uma verdade. E o que é a verdade, nós vivemos como se fosse uma ficção. Há um Senhor que não é ficção, que Ele tem o que nos dizer,
e Ele tem o que nos falar. Quando ele escreve as suas 7 cartas, que estão registradas no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, é curioso quando ele cita a 2 igrejas em específico. O primeiro é a Esmirna, que é uma igreja que enfrenta muitas perseguições, é uma igreja que enfrenta muitos sofrimentos. Igreja em Esmirna, o Senhor conhece o seu sofrimento, o Senhor conhece a sua perseguição. E o que Ele tem para dizer é: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Eu sou o início e eu sou o fim. Eu enfrentei a morte, mas eu ressuscitei. Dizer isto para alguém que está sofrendo não deveria ser uma ficção. Isso deveria ser transformação. Hoje, dizer que o Senhor ressuscitou e estar vivo, Ele não causa mais tantos efeitos no coração do homem. Porque virou chavão, virou lugar comum, virou uma coisa que parece que não faz mais sentido para nós e nem faz mais efeito. Amém? Entendem? Essa mulher ouviu falar de Jesus e Ele não é uma ficção. Essa mulher ouviu falar de Jesus e Ele não é uma historinha. A outra igreja que ele escreve é a igreja em Filadélfia. E essa igreja em Filadélfia é uma igreja que está perdendo forças. A igreja em Filadélfia, ela não tem mais forças. E o que o Senhor tem para dizer para ela é que Ele é o verdadeiro. E tem as chaves de abrir e de fechar. E o que Ele abre, ninguém fecha. Mas também o que Ele fecha, ninguém abre. Ele falou isso para uma igreja que estava sem forças. Mas Ele disse: eu sou o verdadeiro. Eu sou o verdadeiro. Eu não sei o que Deus tem especificamente a dizer para quem está no limite. Eu só posso dizer que Ele tem o que dizer. A questão é se nós queremos ouvir. E se os nossos ouvidos estão atentos para ouvir. Quando nós entendemos Romanos 10:17, que diz que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Automaticamente nós somos impactados por verdades que a nossa alma precisa saber, a nossa consciência precisa mudar. A verdade do Evangelho, a qual eu preciso configurar minha vida e os meus valores. Esta palavra não é um livro de receitas, essa palavra não é um livro de sugestões, essa palavra é Cristo revelado ao homem da maneira que ele deveria ser compreendido. Quando essa mulher escuta Cristo, ela ouve falar de Jesus, no meio dos meus dramas e quando eu não tenho mais forças e quando eu estou pensando em desistir, para aqueles que dizem basta, continue com seus ouvidos atentos ao Senhor. Saiba, pela segunda coisa, a sua fé tem que ser colocada em ação. Não há uma fé passiva. A fé ela tem que se movimentar. A fé ela se traduz em atos. A fé ela não é uma questão consciência. A fé é uma questão atitude. Esta mulher, quando ela creu, perceba que ela estava em casa ou em algum lugar e ela ouviu falar de Jesus. Se ela saiu para se encontrar com Cristo, e se ela teve uma consciência que se tocar nas vestes dele, ela iria ser curada, ela já teve fé. Concorda? E na hora que ela creu que Jesus poderia curá-la, ela não ficou curada. Então, o que cura não é necessariamente a fé. O que cura é qual o movimento que a sua fé colocará. Porque se a minha fé não me coloca em movimento, é uma confissão religiosa, isso não é fé. Então, quando nós temos e pensamos que pela uma confissão religiosa, ou uma confissão positiva, Deus vai fazer alguma coisa a nosso favor, isso é um engano. Ou isso é uma meia-verdade. E o diabo age exatamente em meias-verdades. Porque a fé, ela tem que se traduzir em atos. Eu nunca vi na palavra, eu não conheço palavras onde algo aconteceu sem a pessoa externar algum ato de fé. Se você puder até olhar alguns textos, veja que não houve nenhuma pessoa que foi impactada por um processo de cura ou um processo de transformação na sua história sem algum movimento. Nem que tenha sido por um olhar, mas ele teve que exercer algum movimento. O tanque de Betesda era um mito onde um anjo descia, a água corria e uma ondinha.
Só um foi curado. Quem? Quem tirou o olhar do tanque e pôs em Cristo. Então, basta um olhar e um movimento de fé, as coisas começam a mudar na minha história. Essa mulher, quando creu, ela não foi curada. Ela foi curada quando tocou. Porque a fé ela tem que se traduzir em atos. A fé ela se traduz nos contornos das minhas decisões. A fé ela muda quem eu sou e reconfigura exatamente os meus passos. Eu vou em direção ao Senhor e absolutamente ao Senhor. Esta palavra desta mulher, eu vejo assim, ela nesta reflexão, ela chegou a uma conclusão de que ela tem que se levantar e decidir, gente. Ela tem que se levantar e decidir, chegou a hora. Esse momento de que eu não aguento mais, pode ser um brado de vitória para a vida dessas pessoas. Porque o que agora nós temos que fazer? É tomar uma nova decisão. É tomar uma nova postura diante da vida. Não tem o que fazer. Não há movimentos de cura na passividade, por osmose. Só há por uma decisão de se levantar e ser diferente. Entendeu, irmãos? Porque eu não tenho como ser passivo pela ação do Senhor. É o soninho perigoso. É o soninho da covardia, aonde eu oro para que o Senhor transforme o homem dentro de mim mesmo. Imaginar um casal onde a mulher está de joelhos orando para que Deus transforme o traste que ela se casou. Aí ela está orando e quando ela amanhece, o cara é uma outra pessoa, amém? Amém? Onde, irmão? Onde é que isso acontece? Seria ótimo se fosse assim. O Senhor pode colocar mais uma chance para que esse homem mude. O Senhor vai oferecer mais uma oportunidade para que esse homem mude. Mas é o homem que vai ter que tomar uma decisão de fé e traduzir em atos. Não é uma pessoa de joelhos que muda o outro. É uma pessoa caminhando em resposta à fé que ela compreendeu pela pessoa de Jesus. Então, mãe, a gente não transforma filho orando. A gente transforma filho dando exemplo. A gente transforma filho ensinando princípios. A mãe que ora, ela está num campo sobrenatural de poder que de lá não pode sair. De não perder Deus do foco e acreditar que ela é dependente do Senhor. Mas quando ela disser amém, ela tem que sair do quarto secreto e voltar para a vida. E aquilo que ela crê, ela tem que se traduzir em atos. Porque a nossa vida não se desenrola num quarto secreto. A gente ora num quarto secreto. Mas a vida se desenrola fora, nos movimentos da vida. Essa mulher ela teve que sair do seu quarto secreto e ir em direção ao Senhor para toque. E eu acho que ela teve essa ideia de que chegou a hora de tomar uma decisão diferente. Eu acho como aquele médico que disse, se você tomar mais um copo de refrigerante, você vai ter sérios problemas com a sua gastrite. Ou se você comer mais uma pitada de sal, você precisa mudar de postura. Ou você não pode mais comer carne vermelha. Ou então quando a esposa ou o marido chega para o outro e diz assim, eu quero divórcio. Eu não quero destruir o casamento, eu não aguento mais viver com você. Então, são quando essas coisas chegam no fim. Por que isso acontece? Porque nós esquecemos que um navio, uma grande embarcação, naufraga com pequenos furos. Não precisa de uma grande destruição. E a gente vai ignorando os pequenos furos. Colocando no tempo do amanhã ou nas nossas risadinhas sarcásticas. De que amanhã a gente resolve. Não, está tudo bem. Não está tudo bem. Amanhã a gente vai dar um jeito. Amanhã não se dá um jeito. Enquanto nós somos jovens, já envelhece. Então nós vamos brincando com o tempo e não tomando decisões. Agora eu tenho que me levantar e tomar uma nova postura. Agora eu tenho que me levantar e tocar naquele que eu descobri e sei que somente ele pode mudar a minha história. A fé tem que se traduzir em atos. Ele não se ajusta à minha vidinha. Eu me ajusto à sua trajetória. Sou eu que vou ao seu encontro, onde ele está. Cansados e sobrecarregados. Qual é o chamado? Venham a mim.
Não é cansados e sobrecarregados, fique aí reclamando da vida ou colocando culpa em quem você quer que seja, que eu vou até você. Onde você leu isso? Porque o Senhor, o impacto do Evangelho no homem, o coloca em movimentos. Nem que seja em um olhar. Mas o homem vai ter que responder por fé. Essa mulher entendeu como aquela palavra que diz que você chegou no fundo do poço financeiramente. Ou você quebra os seus cartões e educa-se financeiramente e vive com aquilo que você ganha. Ou então você vai morrer nas garras do consumismo. Chega, eu tenho que tomar uma decisão. Chega, eu tenho que tomar uma nova postura. Enquanto eu vou encontrando meios, jeitinhos, formas de resolver, a cura não vem. Enquanto eu vou adiando, driblando os meus problemas com as minhas grandes habilidades, a cura não vem. Eu acho, irmãos, que muitos vão entender isso só no fundo do mar. Eu acho que muitos vão entender esta mensagem só no fundo do mar, quando não tem mais jeito. Infelizmente. Porque ouviram falar de Cristo e não traduziram em atos uma fé que era exigida. Já por outro lado, muitos, se clamarem por mais uma chance, Senhor, me dê mais uma chance para mudar meu casamento, o Senhor dará. Você acredita nisso? Se pedir mais uma chance, Senhor, me dê mais uma chance, para que eu possa reconfigurar a minha vida pela tua vontade, o Senhor dará. Me dê mais uma chance. Me dê mais uma oportunidade, e eu farei diferente. Me dê mais uma oportunidade, e eu vou ser uma mãe melhor. Senhor, me dê mais uma chance. Irmãos, o mal e o fim, a tragédia, a dor, a enfermidade, não são essas coisas que colocam ponto final na nossa história. São as nossas decisões. Acredite nisso. Há um Deus que quando Ele diz, haja, há. A não ser que para você ou para outras pessoas esse Deus seja uma ficção e não realidade. Para mim Ele é real. Para mim, quando Ele diz até aqui, então só vai até aqui. Quando Ele diz morre, não tem ninguém que faça viver. Mas também quando Ele disser de pé, não tem ninguém que continue sentado. Porque Ele é absolutamente Senhor. Então não é e não será a minha enfermidade, a minha dor, o meu quadro, a minha situação, a minha mágoa, o meu rancor, que vai dar o ponto final na minha história. Vai ser aquilo que eu decidi fazer mediante o que eu sempre ouvi. O que é vício? Vício é aquilo que começou com brincadeirinha e se traduziu numa prisão. Quem é Cristo? Cristo é aquele que redime o homem de todas as suas prisões. Então não há vício do qual o homem não possa sair. Por quê? Porque o Senhor é aquele que redime, a não ser que ele seja uma ficção. Mas é curioso, quando nós vamos internar pessoas em casas de recuperação, tem um critério. Os portões estão abertos, só fica quem quer. Para uma sessão de psicólogo, é em vão você levar uma pessoa que não quer para ser acompanhado por um psicólogo. Um dia aconteceu um episódio interessante comigo. Eu cheguei na casa para visitar uma pessoa e ela disse assim, pronto, pastor, está aqui o meu filho. Aí eu nem sabia o que falar com o filho dela. Agora pode falar para ele aí o que o senhor tem para falar. Meu amigo. Isso não faz sentido. Porque primeiro ele não quer me ouvir. Ele não se submete a mim. Ele não está afim de me ouvir. Ele não me reconhece. Não há uma correspondência. Enquanto também não houver com o Senhor, não há cura. As prisões continuam com as correntes cada vez mais grossas e as grades cada vez mais espessas. Mas se um homem disser, Senhor, me dê mais uma chance, esse Deus é aquele Deus que é rápido em nos socorrer, que não importa onde a gente tenha ido parar, Ele nos resgata de lá para a glória do seu nome. Mas a não ser que ele seja uma ficção. Uma ficção religiosa, que a gente vai se enganando, tentando tampar os furinhos do nosso navio com cânticos e mensagens que a gente escuta, mas não traduz em fé, em atos,
de fé aquilo que a gente aprendeu. Deixe Deus ministrar o seu coração. Você pode ser uma pessoa nova. Você pode ser um homem novo. Você pode ser uma mulher nova. Basta aquilo que você sabe colocar em prática. Deixe de colocar desculpas, deixe de colocar culpados, deixe de colocar razões, justificativas para não ser a pessoa que Deus quer que você seja. Lembra do carrinho de mão? O que é fé? Lembra do carrinho de mão? Quem não sabe o que é carrinho de mão? Eu não sei, é um exemplo do carrinho de mão. Não? Não, gente, poucas pessoas. Quem sabe a história do carrinho de mão? Basicamente a igreja. Quem quer que eu repita? Olha, todo mundo. Uma menina, ela tinha como seu ídolo um homem que fazia travessias de penhascos através de uma fita, sem nenhum equipamento de segurança. Essa menina, assim como muitos tinha Ayrton Senna, essa menina tinha esse homem. Um dia ela foi fazer uma travessia perto da sua casa, ela foi até lá, conheceu, tocou, conversou com ele, e disse o tanto que aquele homem era uma referência para a vida dela em superar os seus obstáculos, vencer seus medos, e ela o tinha como um grande exemplo e um grande ídolo na sua vida. Aquele homem respondeu pasmo, com tanta admiração. Ele lhe perguntou: você acredita que eu posso ir e voltar com um carrinho de mão? A menina prontamente respondeu que sim. Então o homem disse: então entre no carrinho de mão. Aí não. Porque acreditar que você vai e vem é uma coisa, acreditar a minha vida a você é outra. Você acredita que Jesus vai e volta? Aliás, que foi, ele já foi. Você acredita que ele volta? Tá, a Bíblia vai dizer que isso não é uma fé que é reconhecida como uma fé salvífica. Porque os demônios também creem. Se você perguntar qualquer demônio, você acredita que Jesus vai voltar, ele vai dizer que sim. É o que Tiago fala. Tem fé que ela não passa do nível demoníaco. Porque os demônios também creem da mesma forma. Você acredita que Jesus volta? Eu acredito. Você acredita que o túmulo está vazio? Qualquer demônio vai dizer que sim. Mas tem uma coisa que o demônio não faz: entrar dentro do carrinho. Aí é a nossa diferença. Porque quando nós entramos dentro do carrinho, a gente perde totalmente o controle da nossa história e da nossa vida. A minha vida está nas mãos deste homem. Então, amigo, a pergunta não é se eu confio, se ele pode. A pergunta é se eu confio nele. Fé não é acreditar que ele pode. Fé é confiar nele. Porque que ele pode, a gente não tem dúvida. Agora, confiar nele é outra questão. Por que as nossas vidas não pegam outro rumo? Porque nós acreditamos que ele pode, mas ele passa agora a ser um objeto fictício. Não uma pessoa que é dono da minha história. E essa mulher fez alguma coisa parecida, porque não sei se você conhece, Números capítulo 15, fala que as orlas de um judeu, mais ou menos uns 8, eles relembravam a lei e o mandamento. Então, em Números capítulo 15, foi ordenado pelo Senhor que o judeu tivesse nas suas vestes uma orla, e estas orlas iam servir de lembrança de que os mandamentos do Senhor tinham que ser cumpridos. Onde essa mulher toca? Então ela confia absolutamente naquele que não vai ser contra ela. Porque ela não poderia tocar nem num judeu. Imagine naquilo que representava a própria lei. E tocar e na orla era uma afronta à própria lei. E ela tocou exatamente nisso. Creio que talvez não seja nenhuma coincidência, mas uma mulher que confiou tudo nas mãos desse Cristo. Porque até a sua própria sobrevivência, ela estava dependendo daquele homem, o que ia fazer com ela. E ela não era tão anônima, porque os médicos conheciam e automaticamente a sociedade tinha conhecimento do que ela sentia. E tinha. Portanto, os médicos assim. Quando é que nós vamos entrar no carrinho? Quando é que você vai entrar no carrinho? E outra coisa, quando as pessoas verem você dentro do carrinho, as pessoas só vão lhe chamar de doido. Você é maluco.
Porque as pessoas vão dar louvores àquele que conduz o carrinho. Digno de honra, de glória e de louvor é quem conduz o carrinho, não quem entra dentro dele. Por isso que lá em 1 Coríntios diz que o Senhor chamou as coisas loucas desta vida. Parece que você não pensa, você está abrindo mão de tudo por esse Jesus, ele sabe absolutamente tudo. Isso é uma fé que é traduzida em atos. Terceiro, quando aqueles que não aguentam mais conheçam o Senhor, que Ele não é curandeiro. Conheçam o Senhor, mas que é tão diferente de um curandeiro. Hoje os auditórios estão cheios de pessoas que só conhecem um Jesus curandeiro. Está aqui para fazer curas e operar milagres e resolver bicho de pé, furúnculo, sei lá, câncer, calvície, esse negócio, feiura. Não sei o que o Senhor está fazendo hoje no mercado gospel, mas tem muita coisa que Ele está fazendo. Ou acham que estão fazendo. O Senhor não é curandeiro. O Senhor é Senhor. E tanto é que Ele não é curandeiro, que Ele não permite que esta mulher fique no anonimato. Porque o Jesus curandeiro nos é atraente? Porque Ele cura a gente nas nossas feridas internas e pessoais veladas, e a gente não precisa ir em público. Então isso é fantástico, esse Jesus. E outra coisa, vai depender da sua fé, do seu dízimo, do seu compromisso, daquilo que você acredita que manda em Deus e Ele te obedece, porque afinal é você que está falando. Esse Jesus não. Ele não permite que as mazelas da alma não cheguem até os lábios. E essa mulher conta toda a verdade para ele. Enquanto os discípulos estão questionando o Senhor, que já todos estão tocando, eu relembro mais uma vez que para o Senhor, esbarro é diferente de toque. Esbarro é uma coisa, toque é outra. Essa mulher saiu de casa consciente, essa mulher saiu de casa crente. Essa mulher saiu de casa intencionalmente. Então é muito diferente quando nós tocamos o Senhor por confiar, por uma intenção e principalmente por uma disposição, do que esbarrar com Ele. Um culto de domingo à noite pode ser um esbarro para uns, toque para outros. Crianças pode ser um atrapalho para uns, pode ser bênção para outros. Tudo vai depender daquilo que você vê e das lentes que você tem. Deus pode ser um estranho desmancha prazeres. Para você, para outro, é a fonte da água da vida da qual eu precisava. Essa mulher, ela tinha certeza absoluta de que ela não agora estaria diante de um curandeiro que tocou, ficou curada. Ela agora vai ter que se revelar, ter que sair do anonimato, vai ter que ser conhecida. O Senhor quer ver o cor dos seus olhos, o Senhor quer saber como é o tom da sua voz. O Senhor quer também tocar nela e ser tocado. O Senhor quer um relacionamento com ela. O Senhor não quer simplesmente o papel cura e aqui curado. Entendem que o Senhor nos chama para uma relação e não para manifestações de poder? Entendem que nós não podemos configurar as nossas vidas pelo poder do Senhor, mas pelo Senhor? Que o que nós necessitamos não é do seu poder, mas é da sua presença. E que o Senhor não nos tratará como um número, como mais um na multidão. Ele quer ouvir a nossa voz, por isso a diferença de toque para esbarro. Doença secreta, doença íntima, muitos de nós temos. E as mágoas que nós carregamos. E o ódio que nós temos por aqueles que nos feriram na infância, ou na adolescência, ou sei lá quando. Ou no mês passado, que nos puxou o tapete. E o ódio que nós temos dos próprios irmãos e dos próprios familiares. E os desejos ocultos que nós temos, mas ninguém sabe. As inclinações para a pedofilia, que ninguém conhece. E o lamaçal absurdo da pornografia, mas ninguém sabe. E as nossas doenças internas, e a idolatria ao dinheiro, a grana. E a nossa timidez, que não é timidez, é trauma. E o nosso nervosinho, que não é nervosinho, é trauma.
Nossa raivinha, que não é a raivinha. Nosso temperamento, que não é só o temperamento. É de onde isso veio? Por que você está desse jeito? Você nunca ouviu falar de Cristo, não? E por que a sua fé não se traduz em atos? Atos concretos de quem eu creio. Por que sempre tem culpado na sua vida? Por que você é cheio de culpados? Revele-se e fale toda a verdade. Porque, não sei se você sabia, eu conheço e sou expert em doenças ocultas. O que é que sangra em você? O que é que tem tirado a vida de você? Não sei se você sabia, mas eu conheço muito bem as razões. E eu sei por que o seu coração está sangrando há 12 anos. E eu sei do seu coração que começou a sangrar aos 12 anos. O que é que sangra e ninguém sabe? O que é que sangra e nem cônjuge sabe? O que é que sangra e familiar nenhum sabe? Você está revelado hoje à noite. Porque há um que sabe. E ele olha com os olhos e diz: apresente-se. Você que quer ser curado e veio aqui para ser tocado e tocar em mim, apresente-se, porque tem cura para você. Mas eu não sou curandeiro. Eu sou Senhor. Eu quero uma relação com você. Eu quero que você entenda a minha voz. E eu quero ouvir a sua voz. Fale a verdade. E esta mulher se ajoelha, tremendo, e declara toda a verdade no final do versículo 33. O Senhor sabe aquilo que sangra demais em nosso coração. E tem nos consumido a vida e a energia. E disso Ele nos liberta. As doenças internas, elas precisam ser encaradas de frente, irmãos, de frente. Em último lugar, quando nós estamos certos de que vamos desistir, e para aqueles que não aguentam mais, entenda que o mal não é a doença. Entenda que o mal não é a enfermidade e o fluxo de sangue. De onde está tirando isso, pastor? Veja comigo, por favor, no versículo 34. E o Senhor lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. No versículo 29, a hemorragia já tinha se estancado. E a mulher sentiu no seu corpo estar curada. De que mal o Senhor está falando que ela deve ficar livre? De que mal é esse se ela já está curada? Vai e fica é uma questão progressiva. De que mal? Que mal é esse? Porque é o mal mesmo. Não é mais um problema físico ou uma doença crônica. Pai nosso que estás nos céus, a gente conhece a oração do Pai Nosso. Livra-nos. Que mal é esse? Qual é o mal que a gente está pedindo para ser liberto? É do bêbado dirigindo, para não pegar e não acertar o nosso carro? É livra-nos desse mal? De que mal, quando você ora a oração do Pai Nosso, o que vem na sua cabeça? E por que antes está dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas... Então de que mal é esse? Está associado a quê? Está associado a pecado. Porque não nos deixe cair em tentação, vírgula, mas livra-nos do mal, está associado à tentação. E o que é a tentação? É aquilo que está em hostilidade à vontade do Senhor. É aquilo que está contrário ao que Deus determinou. Então, me tire desse mal que sempre me inclina a fazer aquilo que o Senhor não quer que eu faça. Então, o meu principal problema não é uma enfermidade física. Paz, meus irmãos, essa mulher morreu. Essa mulher não morreu dessa hemorragia, ela ficou curada, mas a outra doença veio e ela morreu. Até a menina de 12 anos de idade morreu, você acredita? Lázaro foi ressuscitado ao terceiro dia, mas ele morreu.
Qual foram as pessoas curadas na Bíblia que não morreram? Nenhuma. Todas morreram. Então o meu mal não é a enfermidade, porque ela vai voltar. Você está rogando cura por essa enfermidade hoje. E o Senhor cura. O fantástico é que o Senhor cura. Ele reconhece as nossas estruturas. Ele nos livra da enfermidade. Mas você precisa entender que o seu mal não é esta enfermidade. Quem configura a sua vida não é uma doença, sou eu. Quem configura a sua vida não é uma hemorragia há 12 anos, mas é a fonte da água da vida que deveria fluir do seu coração. Então, quando o Senhor fala, vem cá, de que Ele te chama? Primeira coisa, você precisa resgatar a sua identidade, menina. Porque você é filha. Você não é serva. Você não é escória. Você não é abandono. Você não é rejeição. Você é filha. Então isso é uma identidade, isso é ser inserido na paternidade extraordinária do Senhor e na maternidade extraordinária do Senhor. Você é filha. De que mal o Senhor está livrando essa menina agora? De que ela não tem mais cara de doença. Ela agora tem um semblante de filha. Porque amanhã ela vai ficar doente de novo. E quando ficar doente de novo, quem ficou doente? A filha do Deus bendito. Você continua sendo minha filha. Você continua sendo minha filha. Você é minha filha. Segundo, o Senhor vê que a enfermidade, ela não pode gerar dúvida em relação à salvação. A tua fé te salvou, a tua fé não te curou. Até mesmo porque não existe fé suficiente para ser curado. Quem cura sou eu. Mas também quem salva também sou eu. Tua fé te salvou. Você entrou no carrinho. Você tocou nas olas da vestes. Você tocou em mim. Você entrou no carro. Você está salvo. Porque não há nenhum que entre no carrinho que não receba o selo do Espírito e que seja reconhecido como uma pessoa salva. Enfermidade é deixar de viver e o Senhor muda isso, o Senhor responde isso dizendo, vai, volta para a vida. Volte para a vida. Enfermidade é viver em guerra. E o Senhor coloca uma palavra de paz. Volte para a vida, mas em paz. Que o seu coração seja inundado por paz. Isso como? Não é com a paz do Senhor que nós nos cumprimentamos. É com o processo de ouvir falar de Jesus. O que eu ouvi falar e eu criei nesse Senhor se transformou em atos. E nesses atos, eu começo agora a ter um momento de entendimento e compreensão de quem Ele é. E Ele não é um curandeiro. Aí, logo após, numa sequência seguinte, eu vou entendendo absolutamente que o mal não é a enfermidade. Mas era a minha posição diante dele. Diante da vida, diante da história e diante de mim mesmo. E desse mal ele nos livra. Vai. E fique livre desse mal. Se você entender que o mal é a doença, fique à vontade. Eu só não encaixo porque no 29 diz que ela está curada. E eu não acho que a doença é o mal. O mal é a oposição do bem. Na verdade, o mal não existe. É um pensamento filosófico. O mal não existe. O que existe é a ausência de bem. Lembram? Assim como escuridão não existe. O que existe é a ausência de luz. Assim como o frio não existe. O que existe? A ausência de calor. O que é mal? Simplesmente a ausência de bem. É o homem entregue a si mesmo para fazer o que ele bem entende. Vença esse mal de estar sempre contra mim e essa inclinação de fazer aquilo que eu não aprovo. Enfermidade não é uma hemorragia. Enfermidade é um coração que não para de sangrar, necessitando de paz.
E disso o Senhor nos livra. Conclui, irmãos. Não tenha medo de tocar no Senhor, não. Eu não sei o que sangra em você, eu sei o que sangra em mim. Mas louvado seja o Senhor que tem ministrado cura no meu coração. E entendendo que no meu relacionamento com Ele eu não estou adorando a um curandeiro. E nem fazendo orações a um curandeiro. Mas eu estou me rendendo absolutamente ao Senhor da minha história. Graças a Deus que um dia Ele falou comigo no interior da minha alma. E nesse interior da minha alma, eu dei passos de fé em relação a Ele. Não a confissões religiosas. Não a decoreba da religião. Mas uma vida absolutamente rendida a Ele. Cuidado com os decorebas da religião. Vai acabar. E o Senhor vai se manifestar. Para que Ele não se manifeste no fim dos decorebas, que Ele se manifeste na sua vida hoje, e que você possa ter uma grande oportunidade de tocá-lo, e saber quem Ele é, e que Ele possa tocar na sua história também. Os que esperam no Senhor, o texto que lemos no início do culto, vai renovar as suas forças. Vão subir, vão correr e vão caminhar. E todo o processo natural não vai acontecer, porque nós estamos caminhando num processo sobrenatural. Quantos enfermos há aqui hoje? Acho que todos nós. Quantos que venceram o mal? Aqueles que estão em Cristo. Então, enfermidade é uma coisa, vencer o mal é Cristo. Vamos envelhecer, vamos morrer, e vamos partir, e vamos voltar para casa. Seja por uma enfermidade, seja por um tiro, seja pela velhice, seja por um acidente automobilístico, seja por um câncer, seja pelo que for. Nós vamos para casa. Daqui a pouquinho nós vamos para casa. E esta casa me encanta, esta casa me atrai, e esta casa é minha esperança. Eu não tenho esperança de ficar curado. Eu tenho esperança de me encontrar com o meu Redentor. Se Ele quiser me curar, Ele é Deus. Se Ele não quiser me curar, Ele também continua sendo Deus. Eu estou numa relação com o Senhor. Eu não estou numa relação com o curandeiro. Deus não falha. Ele continua sendo Deus. Toque nesse Senhor. Traduza em atos aquilo que você crê. E saiba, Ele quer ouvir sua voz e toda a verdade. Ele não quer lhe tratar como um número, mas como uma pessoa. Deus abençoe você e sua história. Deus abençoe sua vida e seu lar de uma forma muito, muito especial, como só Ele é capaz de fazer. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai bendito, nós agradecemos muito ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui nesse local. Esse culto ele não foi organizado para as mães. Esse culto foi organizado para o Senhor. Esse culto não é para mulher nenhuma. Esse culto é para Ti. Receba, Senhor, todo o louvor. Receba toda a honra, toda a glória e toda a adoração desta comunidade. Deus, mas nós louvamos e agradecemos ao Senhor pela bênção de termos mulheres que foram curadas de seus fluxos de sangue. E hoje são mulheres do Senhor que deixarão um legado de Cristo nas suas gerações. Obrigado porque esta igreja está cheia de mulheres que venceram seus fluxos e tocaram e foram tocadas. Obrigado por elas serem nossas professoras. Obrigado por aprenderem com essas irmãs. Mulheres das quais o mundo não é digno de tê-las. Traduza, Senhor, este poder e esta unção. Traduza, Senhor, esta capacidade que o Senhor dá de mulheres se levantarem, enfrentarem seus medos, encararem uma multidão contrária a um sistema religioso e tocarem Cristo. Traduza isso para todos nós. Traduza isso para os homens, traduza isso para jovens, traduza isso para adolescentes. Traduza isso para cada vida e para cada história. Obrigado, Senhor, porque essa mulher não tem nome, mas passa a ter o meu. Porque essa história tem tudo a ver com a minha. Obrigado porque um dia o Senhor me tocou. Obrigado porque um dia o fluxo de sangue da minha alma cessou. E hoje o que jorra é a água da vida do Teu Espírito dentro de mim. Que seja assim nas vidas que confessam o Teu nome e que entram no carrinho. Que não apenas contemplam e adoram um Jesus que apenas crê,
mas que uma vida que seja entregue e rendida ao seu nome. Há alguém nesta noite que gostaria de entrar no carrinho? Hoje é a minha vida de tomar uma decisão muito séria pelo Senhor Jesus. Continue orando se não for você. Há alguém? Se eu quero tomar uma decisão muito séria por Jesus hoje, eu quero entrar no carrinho, eu entendi a mensagem. Quero tocá-lo. Quero ter uma relação com Ele. Eu quero que Ele seja o meu Senhor. Eu quero que Ele seja o dono da minha história. O Senhor da minha vida. Eu não quero cura. Eu quero o meu Senhor. Eu quero uma identidade de filho, de filha.